Boa tarde, Quintela aqui com vocês, direto do Barra Shopping, Rio de Janeiro. Trouxe aqui as meninas para brincar um pouco e vim aqui pro cantinho para trocar uma ideia com vocês. Estou aqui no parquinho do Barra Shopping, bem movimentado nesse momento. E trocar uma ideia rápida aqui sobre o vídeo da manhã, né, que a gente estava falando sobre o resultado, né, a vitória do Fluminense. A gente estava comentando sobre isso e alguns jogadores, a gente falou aqui sobre Davi Schwindt. E hoje o que repercutiu muito foi a resposta sobre o Lima, né? A galera insistindo aí na questão do Lima, muito revoltada com algumas escalações do Renato, reclamando muito do Renato, né? Falando de jogadores que teve investimento altos, como Lescano, que o Fluminense gastou 30 milhões e não utiliza o jogador, e uma série de outras críticas. Assim, realmente assim, me impressiona, porque era pra gente estar vivendo um dia tranquilo após uma vitória, né? Temos uma partida decisiva terça-feira, mas a galera tá muito assim ressentida, eu percebo, com essa situação da escalação de alguns jogadores que não jogam, que não entram, né? O Renato, a insistência do Renato. E aí eu resolvi fazer um vídeo aqui, até mesmo pra gente trocar uma ideia, vocês poderem opinar aí, escrever aqui embaixo. Eu gosto de conversar com vocês sabem disso, repercutir a opinião de vocês, bater papo com vocês. Para mim é o sentido do resenha, né? O principal sentido do resenha é trocar ideia, é ouvir vocês, repercutir a opinião de vocês, óbvio, com educação. Tem uns caras aí que mais cedo estavam xingando aqui nos comentários. Assim, galera, até vou deixar esse alerta aqui: o resenha foi criado com o intuito de debater, de trocar ideia, não foi com o intuito de xingar, de respeitar. Toda pessoa que ficar xingando palavrão aqui, eu vou escolher o comentário e vou bloquear a pessoa. Eu acho que a gente tem que respeitar, né? Não concorda com a minha opinião? Diz por que não concorda. Mas não é xingar, não é desrespeitar, entendeu? Eu acho que a gente pode, como tricolor é diferente. Tricolor não é para ficar xingando o tricolor, atacando a moral, enfim. É para trocar uma ideia maneira, sabe? Uma ideia decente, um bom papo. E assim, a crítica que a galera tá fazendo é muito sobre a situação de jogadores da base, principalmente, que o Fluminense não coloca para jogar, a escalação excessiva do Lima. E vou falar, cara, o Renato pode estar criando um clima muito desagradável pro Lima dentro do Fluminense, porque a torcida tá começando a pegar muito no pé, e ele parece que dobra a aposta. Quanto mais a torcida não quer que o Lima jogue, ele coloca o Lima para jogar. Não sei se ele ainda não entendeu que há uma rejeição por parte do torcedor com o Lima. Então, assim, eu acho que o Renato deveria até dar uma poupada aí no Lima disso, porque a pressão sobre ele está muito grande. E eu acho que ninguém sai ganhando com isso. O torcedor sai perdendo, o Fluminense sai perdendo e o próprio Lima sai perdendo. Então eu acho que o Renato deveria repensar isso, né? Sob pena dele queimar também um pouco o jogador mais ainda, né? Dificultar ainda mais ainda a relação que a torcida tem com o atleta, dificultar muito essa relação. Então acho que o Renato deveria pensar nisso. Outra coisa também, né? O Davi, com a partida que ele fez ontem, né? Mais uma boa atuação dele, ele naturalmente vai forçar, né? Isso vai forçar naturalmente o Renato a ter que colocar o Davi para jogar, cara. E aí tá trazendo o Igor Rabelo. Muito provavelmente o Igor Rabelo vem para brigar por posição. Muito provavelmente o Davi não vai ter muita oportunidade mais, porque com a volta do Thiago, você vai ter Thiago Freitas, Rabelo, e ainda tem o Ignacio, que também está voltando. Provavelmente o Davi não vai ter muita oportunidade. No caso do Fidelis, você tem Guga e você tem também o Samuel Xavier. E tem os dois laterais, o Fuentes, que está voltando. Também Fidelis não vai ter muita oportunidade. Enfim, então a galera vai pegar ainda mais no pé. Eu acho que essa situação dos jogadores que não jogam, etc., eu acho que é um problema real. Eu acho que o Renato só escalou o Davi por conta da falta de zagueiro mesmo. Isso é uma das coisas que tem me decepcionado muito no trabalho do Renato. Eu esperava que o Renato fosse dar mais oportunidade para a base, como ele próprio falou que gosta de trabalhar com garotos. Hoje eu conversei com um amigo meu gremista e ele falou que o Renato prejudicou muito o PP no Grêmio, né, na visão dele, né? Óbvio que é a visão dele, né? Que ele falava que o Renato só colocava o PP assim na podre, tipo no segundo tempo, não dava continuidade pro PP. E a torcida do Grêmio cobrava muito isso dele, enfim. Não sei até que ponto isso é verdade. Mas no trabalho dele aqui no Fluminense os resultados são bons.
mas realmente algumas coisas são muito incoerentes, né? Como, por exemplo, essa questão de oportunidade a jogadores da base. A gente está vendo isso, né? Isso é um fato, né? A gente está acompanhando. Outra coisa que eu acho muito importante aqui é a galera entender essa questão de desempenho. A galera cobra muito, fala que o desempenho do Fluminense não tá bom e etc. Mas assim, galera, vocês me desculpem, né? Eu não vou ficar... Eu sempre falei isso aqui, a resenha aqui é o bate-papo racional. Eu não vou dizer aquilo que vocês querem ouvir só para poder ganhar like ou para vocês engajarem, né? Quem quiser engajar aqui no resenha vai ter que engajar num papo, sabe, uma trocação positiva, uma trocação de ideias. Cara, o Renato tem muita razão quando ele fala de muitos jogos em pouco tempo, gente. Isso daí, querendo ou não, isso afeta o desempenho de todo mundo, ninguém tá jogando bem. Não tem um time no futebol brasileiro hoje que está jogando um fino da bola, que a gente olha e fala assim, caraca, esse time aí mantém a regularidade. No ano passado a gente teve o Botafogo, que era um time que jogava praticamente todos os jogos bem, mas isso não é normal acontecer, entendeu? Você vê que o Flamengo caiu muito de produção, o Flamengo tá mal, o Flamengo tá tendo dificuldade. Tá jogando, foi eliminado pelo Atlético agora, tá tendo jogos no Campeonato Brasileiro de altos e baixos também, e a quantidade de jogos ela interfere sim, isso é um fato que interfere. Entende? Você é obrigado você perde jogadores contundidos. Tem a questão também de desestimular. Você joga um jogo hoje, você ganha. Você tem que ganhar daqui a 3 dias de novo. Você não consegue nem curtir a vitória de um jogo para outro. Isso influencia no espetáculo. A gente falou isso, né? Na Europa os caras não jogam que nem a gente joga aqui, né? Por ano a gente faz 73, 74 jogos. Os caras fazem 59, 60 jogos, até 55 jogos se não for para as partidas decisivas. Então assim, é muito diferente, sabe? Atrapalha o espetáculo. Você ter muitos jogos em sequência atrapalha o espetáculo. Não dá tempo do torcedor curtir o resultado, não dá tempo do jogador desempenhar. Nem todo jogo que um time joga é jogo que ele tem interesse de jogar. Porque quando você joga um jogo, você tem um jogo no final de semana, um clássico, aí você vai pegar um time mais ou menos no meio da semana. Cara, o interesse pelo jogo do meio de semana é completamente do interesse do jogo do final de semana, que é o clássico. Isso influencia. Agora, se tu joga um clássico no final de semana e tu vai jogar esse outro jogo contra um time mais fraco no outro fim de semana, cara, aí já é outra vibe, aí já é outro ânimo. E o ânimo no futebol, ele conta muito. A questão anímica no futebol. Então isso também a galera tem que entender que influencia. Querendo ou não querendo, isso influencia no espetáculo. Não é desculpa, isso aí é um fato. Agora, óbvio, né? A gente pode falar aqui, já falamos de 1000 vezes sobre a minutagem altíssima do Lima. Isso é um fato, né? Que joga muitos minutos. A gente vem falando aqui do fato de alguns jogadores terem demorado a ter oportunidade, como o Serna agora, que está mostrando a qualidade dele, mas pô, não começava jogo. O Serna praticamente não começava jogo. O Renato insistia, até com o Keno, até o Keno tinha mais minutagem que ele. Depois que o Serna passou a ter mais minutagem, o Serna passou a jogar. Outra coisa é essa questão do cara não ir bem em treino. A gente sabe que jogo é diferente de treino. Você precisa colocar o cara para jogar, entende? E o Renato usa muito a questão do torcedor não ter paciência, para não colocar o cara, para não queimar essas coisas todas, enfim. Eu entendo a galera, entendo a questão de estar todo mundo chateado, né, com essa situação, é compreensível, mas a gente também tem que ter bom senso, galera. A gente tem que ter bom senso, tem que parar para pensar em tudo, não é fazer as coisas a culhão, achando que tá, sabe? E hoje me chamou muita atenção essa repercussão negativa que teve hoje. Parece que a gente perdeu o jogo ontem. Incrível, assim, incrível mesmo, sabe? Isso me chamou muita atenção. Parece que o Fluminense vem de uma derrota. Parece que o Fluminense teve uma derrota ontem. É inacreditável, sabe? E assim, e sobre a base, sobre os jogadores da base, sobre os jogadores contratados, assim, o Renato vai ter muita dificuldade de administrar esse elenco atual do Fluminense. Porque realmente vieram muitos jogadores, não tem espaço para todo mundo. Por exemplo, os garotos que vieram, até os garotos que vieram de fora, não vão ter muito espaço. O Fluminense extrapolou a quantidade de estrangeiros. Hoje no elenco, se eu não estou enganado, são 10 ou 11 estrangeiros, não é isso? O Fluminense tem. Então, tipo assim, só pode relacionar, se eu não me engano, 9. Cara, vai ficar garoto de fora. Galera, bota o negócio na cabeça. Vocês ainda não entenderam. Entenda, definitivamente. La Vega e Lescano são carta fora do baralho. Enquanto o Renato for o técnico do Fluminense,
Lavega e Lescano não jogam. Inclusive, acho que vão ser negociados na próxima janela. Pode anotar aí. Eles não vão ficar no Fluminense. Tá muito claro, tá? O Lescano ainda tinha uma expectativa. Depois que eu comecei a ver jogos aí em que o Renato tinha totais condições de escalar e não escalou o cara, né? Teve jogo que nem relacionado ele foi. Ficou claro pra mim que Lescano tá fora do baralho. Lavega há muito tempo. Então, assim, não vão jogar. Ah, mas treinam mal. Eu queria ver esses caras jogando no campo também, igual vocês querem. Né? Porque, volta a falar, a vibe, o clima de um campo de futebol é completamente diferente de um clima de treino. Né? O tal do jogo é jogo, treino é real. Isso é real. Né? Você jogar é uma coisa, você treinar é outra completamente diferente. Eu queria ver esses caras jogando também. Né? Mas não vão jogar, pelo visto. Outra coisa, também não estou satisfeito como o Fluminense tem utilizado a base. E agora vai ficar mais difícil. Olha quantas contratações o Fluminense fez. Olha quantos jogadores chegaram. Olha para o elenco do Fluminense. O Renato vai ter uma missão grande de administrar esse elenco. Enfim, galera, eu acho que tem sim responsabilidades do Renato. O Renato não faz um trabalho, tipo assim, sob o ponto de vista de gestão de grupo, de elenco, e até mesmo de trabalho de campo. Ele não faz um grande trabalho, um bom trabalho, faz um trabalho regular, mas os resultados estão vindo. Né? Os resultados estão vindo, o Fluminense está bem nas competições, e quando está bem nas competições não tem o que fazer, é torcer para que continue assim e conquiste os títulos. Às vezes, com linhas tortas, acontece a coisa certa. Com linhas tortas. Isso pode acontecer. Futebol não é uma ciência exata, não é uma caixinha, é uma caixinha de surpresa, não é uma ciência exata. Nem tudo que é feito certo no futebol termina certo, e nem tudo que é feito errado termina errado. Às vezes tu faz errado e dá certo. Futebol tem isso. E o trabalho do Renato não é esse absurdo que as pessoas estão falando aí. Também, né? Eu tô vendo os pessoal repercutindo isso, muita gente chateada com a resposta que ele deu pro jornalista na coletiva, achando que ele desrespeitou o jornalista, isso aqui. Também achei deselegante a resposta que ele deu, o garoto ficou até constrangido, eu tava lá, eu vi, ele ficou até meio constrangido e tudo, baixou a cabeça assim, eu achei estranho a resposta também, mas enfim, tudo isso faz parte, cara. Eu acho que o que me impressionou é a vibe negativa que tá hoje. Né, após uma vitória importantíssima e à beira de um jogo duríssimo definitivo, terça-feira pela Sul-Americana contra o América. Né, se perde esse jogo aí, meu irmão, aí as críticas vão vir pesadas e vão ser justas. Agora, a gente vem de uma vitória, de duas vitórias importantes, né, vitória pela Sul-Americana e essa vitória pelo Brasileiro, e hoje parece um clima de velório, assim, realmente eu acho que também a galera se excede um pouco, e isso, assim, para mim ficou muito claro, mas vamos ver. E aquilo, assim, que eu volto a falar, essa é a realidade, a gente já sabe como o Renato vai trabalhar, e mudança de treinador ou mudança de perspectiva, ela depende de muitas coisas. Se a gente quer ver a base tendo mais oportunidade, se a gente quer ver um time mais rejuvenescido, se a gente quer ver um Fluminense contratando de forma mais racional, se a gente quer ver um trabalho mais moderno, a gente tem que mudar a gestão de futebol. Mudar tudo. Entendeu? A gente tem que mudar toda a gestão de futebol e tem que priorizar pessoas, gestores, que têm esse pensamento. E aí, é aquilo que eu pergunto a vocês. Vocês acham que isso vai vir do Mário? Vai vir dessa oposição que está aí? Eu não acredito muito. Então, é meu ponto de vista. Comenta aí, eu queria conversar com vocês aí. Vamos comentar agora, mais uma vez, com educação, gente. Vocês não são obrigados a concordar comigo, podem discordar, mas sempre com educação. Porque resenha é a capacidade das pessoas de trocar ideia. E trocar ideia não se troca ideia xingando as pessoas, chamando os outros de idiota, de babaca, sabe, de imbecil. Né? Resenha é trocando ideia. Porra, discordo de você por isso, isso e isso. Cara, aqui todo mundo é bem-vindo. Não precisa concordar comigo. Mas eu acho que respeito e educação é o mínimo que se espera, né? Vamos lá, vamos trocar essa ideia.